E hoje o programa tá fantástico, tá? Tô aqui com um youtuber, cantor e, acima de tudo, um grande sacerdote aqui de Navegantes, Frei Luiz Marim. E hoje a conversa vai ser muito boa, tá? Recheado de muitas ideias e, acima de tudo, de muita fé. Este é o Sapiens Cast e, em parceria com a Unimídia, estamos aqui para fazer um podcast extraordinário. Então, vem com a gente. Eu sou o Clênio Gonçalves e chama a vinheta. Sapiens Podcast é o lugar onde a sabedoria vem brilhar. O mundo vamos transformar. Juntos podemos sonhar. E hoje, gente, como disse, nós estamos aqui com uma grande personalidade, gente. Eu admiro demais Frei Luiz Marim. Seja muito bem-vindo, Frei Luiz. Santista de coração aí. Você me acaba logo na primeira palavra, pelo amor de Deus. Não estamos tão bem assim, né? Mas Neymar vai ficar no Santos até o final do ano. Não joga nada. Frei, se apresenta aí pra gente. Quem é o Frei Luiz Marim? Meu Deus. Clênio, alegria de participar aqui do teu programa tão bonito, né? Que eu tenho acompanhado em casa quase sempre. Aqui do Sapiens Podcast. É um programa bastante legal. Você que não fez ainda, não acompanhou ainda, acompanhe o nosso, tá bom? Eu sou Frei Luiz Marim e atualmente estou como padre carmelita aqui na cidade de Navegantes, nas paróquias de Santa Luzia e São Domingo de Gusmão, Nossa Senhora do Carmo. Eu contribuo como vigário paroquial. Obrigado por me acolher. Evelyn, prazer em conhecer. Davi, grande Davi, prazer em conhecer também. E estamos aqui, vamos conversar um pouco, né? Já que tem oportunidade, é um grande prazer, imensamente. Quero deixar um abraço para a Sui. Muito bem. Já garantiu meu abraço, né? Meu Deus, Su, beijo, tá? Que coisa boa. Frei Luiz, olha só, a gente já morou junto. Quem não sabe, nós moramos, eu nem lembro o ano, mas agora lá em Curitiba. E o ano você não me já me fala, começa, porque eu já esqueci também. Em vidas passadas. Se tu tá esquecendo, imagina eu que sou mais velho. Meu Deus, nós já moramos juntos, comemos pipoca junto. Frei Luiz ama pipoca. Então a gente já se conhece de outros carnavais, né? Verdade. Mas hoje, Frei, eu queria puxar aqui no podcast, por quê? Nós temos um longo bate-papo, mas para quem não conhece, você que tá em casa, eu gostaria de já fazer um convite. Dá uma olhadinha no YouTube, porque eu tô com uma celebridade do YouTube aqui. É um canal de mais de 210 mil inscritos no YouTube, com liturgia diária, terço da misericórdia e tantas outras coisas que o senhor tem feito no YouTube, né? Queria entender aí como é ser um popstar do YouTube. Tira o pop, tira o star, aí sobra eu, pequenininho lá dentro. Frei, conta pra gente aí, como é que foi essa ideia de entrar pro YouTube, de evangelizar por esse meio? Como é que é esse rolê aí? Então, o Clênio, assim, surgiu, né? Eu posso falar de mim como alguém que é vocacionado, chamado, uma missão de anunciar o evangelho. A gente vai pensando, né? Imaginando e vendo aonde... E, de repente, surgiu um convite por uma pessoa que eu conheci. Você não gostaria de gravar alguns vídeos, botar na internet e tal? Eu falei, nossa, deu a fome com a comida, né? E aí, assim, eu encontrei a Maria Letícia, em Curitiba. E começamos a fazer alguns vídeos bem esporádicos. Eu acho que o primeiro vídeo que eu coloquei, se eu não me engano, foi em dezembro de 2017. Começamos postando um videozinho por semana, que para mim já era muito difícil. Pegando a folhinha assim, pondo lá, né, e lendo assim. Tá. E daí começamos com um vídeo por semana. E fomos continuando. E era vídeo do quê no primeiro momento? Em primeiro momento era vídeo esporádico, de alguma questão. Mensagem, um texto bíblico, uma curiosidade, uma parábola. Era assim, bem procurando o que fazer, né? E depois veio a pandemia, logo na sequência. Então, quando chegou a pandemia, aí assim alguma coisa me puxou muito forte, no sentido... Agora preciso fazer alguma coisa mais sério, agora preciso dar passos mais concretos, eficazes. E aí eu fiquei pensando, né?
como começar um trabalho que exige tempo, precisa demanda, precisa um estúdio, etc, etc, etc. Muito bem. E me veio assim de cara, liturgia diária. Né? Veio bem muito para mim assim. Aí eu olhei, bom, a proposta é boa porque é o que eu faço. E agora a gente está meio que com a boca fechada, então é hora de começar por aí. E aí começamos com a liturgia diária porque... primeiro, porque é um programa da Igreja Universal, né? Palavra de Deus. Segundo, que me dava suporte todos os dias. Já tinha um roteiro. Terceiro, que não tinha que preparar nada. Quer dizer, já estava tudo pronto. Eu só tinha que ir lá, então, o trabalho de esmiuçar, né? Fazer o que se faz ali. Até porque tem as missas todos os dias. Todos os já dias. preparava a homilia para a missa. E a liturgia já estava preparada ali. Então, eu ganhei muita força nisso. Alguma coisa que eu não tenho que estar pensando para cada dia. Ela é um programa sequencial que eu vou ter uma vida inteira. E começamos. Depois, no meio do caminho, olhamos que poderia fazer alguma coisa mais e tiveram pedidos das pessoas, por que não o terço da misericórdia? E eu sou carmelita, na verdade, não deveria estar trabalhando no terço da misericórdia. Mas assim, como as pessoas... Promovendo a concorrência. Promovendo a concorrência. Mas como a gente, na igreja, trabalha para o reino, né? Então, se as pessoas estão pedindo o terço da misericórdia, nós entramos com o terço da misericórdia. E ele tem nos ajudado bastante. E acredito que a gente também ajude as pessoas, porque elas estão lá, né? E depois eu procurei alguma coisa, então, que era mais específico da ordem, a questão mariana, né? A hora do Ângelo, às 18. A hora do Ângelo deve ser colocada em 3 momentos, né? Às 6 da manhã, às 12 e às 18. Mas aí, para quem está lá em casa, acho que pesa um pouco. Então, hoje, nós temos esses 3 vídeos no YouTube. Diariamente. Tem que ter muita disciplina, né, Frei? A gente ganha um ritmo. E depois, sabe o que eu descobri, Clênio, que... Assim, para mim, hoje, o grande filão, né? O grande lucro que eu obtenho desse trabalho é que todos os dias requer eu ler a liturgia por completo, né? Então, o santo do dia, a primeira leitura, salmo, segunda leitura, se é dia de festa, solenidade, e aí um comentário que sempre tem, e fazer uma síntese que seja minha, porque eu não posso copiar, né? Copiar ipsis literis não se pode. Os meios de comunicações, as mídias não permitem. Então, eu tenho que fazer. E quando eu faço isso, então, eu desenvolvo para a minha vida espiritual, todos os dias, uma Lexio Divina, ou seja, uma leitura orante. E esse tem sido um ganho para mim, assim... Eu sinto que a partir do canal eu estou mais em sintonia com a palavra, porque tem aquele dia que você não reza a missa. Não são todos os dias que o padre reza a missa. Mas eu preciso estar em sintonia com a palavra. Então, isso, para mim, é um grande ganho que eu não quero deixar. E aí, o senhor oferece esse trabalho e também se abastece. Exatamente. Ao oferecer para os irmãos que estão em casa e, enfim, que procura o canal, eu também já obtenho antes. Eu digo sempre que esse é o meu lucro, esse é o meu ganho, não é? Hoje o canal, graças a Deus, já se mantém, etc. No começo foi muito difícil, a gente não tinha, porque eu sou religioso, você sabe, você também foi religioso. Então, a gente não tem uma entrada. Nós temos voto de pobreza, graças a Deus. E o voto de pobreza nos norteia. Então, eu não tenho dinheiro no bolso. O que eu produzo vai para a ordem. E eu confesso que os primeiros 4 vídeos que eu produzi, que nós produzimos junto, eu e a Letícia, eu consegui o dinheiro com a ida lá no Santuário do Carmo, em Curitiba. Em Curitiba. Você conhece lá. E aí o padre me chamou para ouvir umas confissões, rezar umas missas, e eu fui. E naquele momento eu ganhei um dinheiro lá. Cheguei em casa, falei pro Econo, Frei Filomeno. Você também conhece, morou com ele. Filó, um abraço, tá? Eu te quero aqui no Sapienscast, no Sapienscast também, tá, Filó? Então, aí falei pro Filomeno, tá aqui o dinheiro, mas eu queria fazer um pedido. Eu estou produzindo. Aí ele falou, tá bom, então não entra na conta. O Filó é pão duro, tá? É isso aqui, ó. Ele atravessa essa praia aí com um sorrisal e tira ele sequinho no fim.
Mas é gente boa. É gente boa. E melhor ainda, santista também, né? Meu Deus, sofredor. Aham. Muito bem. Então, esses 4 primeiros vídeos... E para você que está em casa, talvez não saiba, né? Dentro da Igreja Católica, nós temos distinções entre padres. Nós temos os padres diocesanos, que em geral são ligados a territórios. E nós temos os padres chamados padres religiosos, ou freis, irmãos, a vida consagrada. Dentro da vida consagrada na igreja, as freiras e os freis, por exemplo, eles não são ligados a um território, eles são ligados a uma espiritualidade, a um estilo de vida. Então, Frei Luiz Marim, por exemplo, é frei carmelita. E os freis carmelitas, assim como as freiras, as irmãs, fazem votos de pobreza, castidade e obediência. Então é por isso que o Frei Luiz não tem um salário próprio. Sim. Tudo que ele produz fica para a ordem. É isso, verdade, Frei? verdade. Até hoje. Claro, e é para a vida toda, né? Você vai viver com a sua a Aham, vida inteira. a vida não inteira. É? Então não é um sacrifício para o religioso, para o padre. Ao contrário, deve ser alguma coisa que norteia a vida. E eu acho muito bom não ter que pensar. Mas, então, Frei Luiz, então você está me dizendo que você não tem um salário fixo? Não. E como você toca a sua vida? Eu recebo uma mesada de R$500 no fim do mês. Esse é meu dinheiro. O que eu produzo vai tudo para a ordem. E tá melhor, né? Quando eu fui religioso, a gente estava nos 300 pila ainda. Vai subindo, né? O salário mínimo não a inflação, desse tamanho, né? A Não inflação vai sobe. subindo. Mas as outras coisas vão subindo, né? Então, hoje, R$500. O que eu faço com meus R$500? Primeira coisa, eu tiro meu dízimo. Segunda coisa, eu pago meu celular. 120, pagando caro. Agora eu reduzi para 70. Isso Depois aí. corto cabelo e barba. E o restante é meu. Como eu não saio e como eu tenho tudo em casa, alimentação, remédio, tudo, então me sobra dinheiro ainda para fazer uns presentinhos para uma hora ou outra para uma criança, para um sobrinho, para um amigo, uma amiga, né? E eu ganhei um presentinho hoje aqui também, tá? Um docinho. Então, ô Clênio, eu diria assim, só que eu não me preocupo com pagar contas, eu não me preocupo com pagar farmácia, mercado, minha saúde, meu plano de saúde, Traz muita etc, liberdade, etc, né, etc. filho? Então, assim, eu sou muito livre, eu vivo muito bem, eu começaria tudo de novo para ser padre, para ser frei carmelita de novo, com todos os empecilhos, com todos os desafios que na ordem tem. Todo lugar tem. A nossa ordem também tem muitos desafios. Mas eu começaria tudo de novo. Por quê? Porque esse voto norteia a vida da gente. Então, deixa muito livre, muito em paz, muito tranquilo para o que eu tenho que fazer. E eu vou dizer com toda a sinceridade de quem esteve 17 anos na vida religiosa e agora fora, o voto de pobreza nos traz muita liberdade. Hoje liberdade. eu tenho uma preocupação muito maior com os aspectos econômicos do que antes. Com certeza. Antes tinha o voto de pobreza, mas vivia com muita mais liberdade do que hoje, não tendo voto de pobreza. A gente tem... Como não tinha nada, qualquer dinheiro que a gente tem é mais dinheiro, né? Então eu tenho mais dinheiro do que antes. Porém, a liberdade é muito menor, né? As preocupações, enfim, antes eu tinha até cabelo na ordem, né? Hoje nem mais, a Gillette já não passo só na barba. Espero que os meus não terminem. Mas já foi mais farto, né, Frei? Já foi. Inclusive a barba já foi mais vermelha, né? Mais vermelho. Por muito verdade. tempo o Frei Luiz era conhecido como Frei Luiz Vermelho, né? Vermelho. Tinha alguns Verdade. Luizes na ordem, né? Tinham 3, acho que no meu tempo, 4 chegou a ter, com o Luizinho lá que entrou dançando e saiu, né? Então. Muito bem. Frei, o senhor é Catarina? O pessoal pensa que sim. Vem da onde, Frei? Então, eu sou paulista de Novo Horizonte, mas papai e mamãe me trouxeram para o Paraná com 3 meses de idade. Então, quer dizer, eu sou paranaense ou sou paulista? Um dia perguntava para o Frei Chico. Frei Chico é uma lenda também, né? Ele é. E aí o Chico diz assim, se a gata criar, né, dentro do forno, é gato ou é pão? Falei, é gato. Falou, então você é paulista. Muito bem. Ô, Frei, tu já nasceu e quando foi crescendo, já queria ser padre? Ou como é que entrou essa vontade aí na vida do Luiz Marim? Então, eu me pergunto, porque, por exemplo, na minha família, tanto do meu pai como da minha mãe, os meus avós são originais da Espanha e da minha mãe uma mistura, italiano, português, alemão, não é? E assim, buscando
na árvore genealógica, eu não encontrei nenhum da minha família que foi padre. Caraca. Ninguém, nem do vô, nem da avó, nem do pai, da mãe, nada. Da família não tem nada. Tem um primo que se tornou pastor lá em Novo Horizonte mesmo. O primo João. Mas para mim, assim, desde pequeno, eu sempre gostei muito do sagrado. Muito, muito, muito do sagrado. E assim, eu tinha muita força, ganhava muita força com a cruz. Né? Quando eu era pequenininho, deixa eu revelar uma história aqui que eu não contei para ninguém. Exclusivo! Quando eu era molecote assim, né? Então eu trabalhava na roça de café e tinha que limpar tronco. Sabe o que é isso? Você sabe, você também conhece, né? A gente veio da roça. Veio da roça. Então, aí se colhia o café, apanhava o café, tinha que limpar o tronco assim ao redor do tronco para poder puxar com o rastelo depois. E eu tinha muito medo de gambá. O que é isso? Gambá, eu tinha muito medo quando falava isso. Então, quando era tempo, assim, que íamos fazer esse serviço, eu e meu irmão mais velho, o meu irmão mais velho ia mais na frente, eu ficava sozinho. E era lá na beira da estrada, onde passava muita gente, assim, eu tinha medo. Então, eu fiz uma cruzinha de pau assim, né? Marrei com barbante, aí nessa mão eu enfiava debaixo da saia do pé de café, enfiava a cabeça, entrava, limpava, e quando ia sair do lado de lá, eu tirava a cruzinha. Né? Como quem? A cruz na mão, o gambá não ia me pegar. E aí depois, crescendo, eu vi... Mas desde pequeno, acho que Deus me pegou. Porque aos 8 anos e meio, foi que eu tive a primeira chamada, assim. E aquele chamado é o que mantém até hoje. Né? Uma história muito bonita de um monsenhor que já morreu. Também era carmelita até então. E que ficou gravado na minha memória, né? Dali para cá, eu queria ser padre. Mas não sabia o que era ser padre, mas eu queria ser padre. Né? Aos 15, por ali, eu queria ser contador, porque tinha um tio de São Paulo, Emílio, que era contador, e aí eu me encantei com ele, né? Bom, e depois passou. E depois voltou de novo, né? Aí aos 13 firmou muito isso, mas eu não pude assumir porque eu morava no sítio, não tinha estudo, só a 4ª série primária. E já morava no Paraná nessa época? Sim, papai trouxe a gente com 3 meses. Foi bem cedinho. Eu cheguei bem feito um ovinho, assim. Tudo. Na região do noroeste do Paraná? Ali em Paranavaí. Na região de Paraná, mais propriamente dito, em Alto Paraná. Alto Paraná. Isso mesmo. Muito bem. Então, dos 13, 14, 15 anos, isso foi voltando, mas morava no sítio. Sim. E quando é que foi pro seminário? Então, no seminário, enquanto estava no sítio, eu tinha muito assim na noção, eu quero ser padre. Aí eu descobri que para ser padre precisava estudar. Pensava que era uma virada de chave e virava padre. Botava roupa e pronto. Mas aí... quando estava com 19, Clênio, se você permite aqui, então minha família é uma família grande. Papai e mamãe tiveram 13 filhos, né? Caraca. 2 vezes gêmeos. Mamãe ruiva como eu, papai preto, né? Ou melhor, moreno. E aí, aos 19 anos, mamãe teve uma gravidez temporão, 45 ela ia fazer, e ela morreu, ela e a criança, nessa gravidez, né? E mamãe, antes de partir, sempre conversava muito comigo. Ela me chamava... Não vou falar que apelido, senão tu vai pegar mais um, né? E eu sei esse. Você sabe, não pode falar. Então, assim, mamãe me pediu para jurar que eu cuidava dos meus irmãos. Com 19 anos? 19 anos. Então, foi o primeiro teste de fogo e o mais forte. Depois daquilo, nunca mais veio outro. E eu jurei para mamãe, eu cuido, mãe, ó... Pode ir tranquilo. Para mim, ela ia trazer um bebê, né? E aí, 2 horas, 3 horas depois, a notícia, perdemos a mãe e perdemos a filha. Aí eu tive que parar, já que eu ia para o seminário, estava tudo na minha cabeça, 19 anos de maior agora, né? Aí eu fiquei dentro de casa 12 anos, ajudando a criar meus irmãos, né? Papai ficou assim meio passado. 4 anos depois, ele encontrou uma outra pessoa, aí fez vida com Maria Helena. E graças a Deus, aquela mulher que veio morar dentro de casa, uma bênção, Maria Helena, também já falecida, né? Que ele ficou viúvo 2ª vez, foi quem deu suporte para mim sair 12 anos depois. Caraca, então dos 19... Até os 31. Até os 31, exatamente. Cuidou literalmente da família. Literalmente. Ali Deus acho que me torceu e retorceu. E depois a ordem ficou tudo fácil. Os outros jovens vinham, é difícil isso. Para mim nunca foi difícil.
porque a vida já tinha preparado lá fora, né? Então, a gente dentro da igreja chama de vocação adulta, né? Adulta. Então... Quer dizer, a minha não é adulta porque surgiu aos 8 anos e meio. Mas eu só pude responder adulto. E tem mais. Eu fui fazer quinta série primária, você já sabe. Mas eu vou contar aqui. Quando eu estava com 27 para 28 anos. Quinta série primária. Ai, que tristeza. Trabalhar o dia inteiro, voltar, ir para a escola. Mas eu queria ser padre. E o padre me disse que tinha que estudar. E tinha que começar logo. Então... Dom Vilmar foi quem disse. Mas você tem que estudar. Tá, quem conhece Dom Vilmar sabe que ele fala exatamente lá assim. Lá em Itaituba, né? Itaituba. Dom Vilmar. Você morou um ano lá, Eu né? morei com Dom Vilmar. Dom Vilmar, venha no Sapiens Cast também. Quando estiver aqui no Sul, seja muito bem-vindo por aqui. Caraca, Frei. E nesse período, então, perguntas polêmicas, eu já sei a resposta, mas quem tá em casa não sabe. Nesse período, até os 31 anos Namorei. aí... Sabia que eu ia perguntar isso, né? Teve uma vida esperando ser padre ou namorou, noivou? Como é que foi esse período? Nesse impasse, né, de 12 anos dentro de casa, é claro que eu pensei, agora... Não vai dar mais para ser padre. Porque a gente viu os rapazes irem muito novos, Eu fui né? com 13 anos. Você foi com 13 anos, veja. Então, eu já estava velho para ir aos 19. E aí eu tive que ficar mais 12 anos, então eu pensei assim, não vai dar certo. Bom, a vida foi trazendo as meninas e eu tive 3 namoradas, Caraca, não é? Você viu uma que eu namorei 3 anos. Esse cabelo ruivo encantava a galera. Eu tive uma que eu namorei 3 anos. Mas sempre foi, e eu não tenho vergonha de contar, nosso namoro... O pessoal fala hoje de namoro santo. Eu tive namoro santo. Sabe, eu acho que o Espírito de Deus que guardava, porque oportunidades por aí, a gente teve de monte. Mas assim, Deus sempre me guardou. E eu namorei 3 anos com aquela moça, assim, era uma grande... Ainda é uma das melhores amigas minhas. Caraca, que legal. Depois virou minha tia. Ficou em família, ficou em família. Muito bem. Verdade. E então tive 3 namoradas, mas das 3 namoradas, elas só me levavam para a igreja. Porque a gente ia para missa, sentava lá, então, né, aqui, conversando e... Eu pasmo olhando o padre, eu namorando o padre. Ela me namorando, eu namorando o padre, né? Chegou um dia que não deu mais. Então, aí, a última que eu namorei, a Lourdes, e ela brigou comigo por ciúme. Eu falei, tá na hora, eu já queria sair mesmo, então... E aí, então, intensifiquei um acompanhamento com o nosso já falecido João Prieto, né? Grande missionário, grande, né? Um grande homem, tá no céu, tenho certeza. E aí ele me pôs na linha, começou a fazer o acompanhamento vocacional. Fazer o burrinho dar o trote, como se diz, né? Andar na linha, o que precisava fazer. Fizemos acompanhamento 2 anos e ele me chamou para vir para a ordem. E aí eu estava, nesse momento, fazendo o 2º grau. Então, vim para Curitiba, terminei o 2º grau, já fiz o ano de postulado, ganhei 1 ano ali. Senão, era 1 ano mais tarde para ser ordenado. Foi ordenado que ano, Frei? Eu fui ordenado em 2001. Eu vou fazer 25 anos o ano que vem. 25 anos de padre. O ano que vem. Caraca, meu Deus, estamos aqui com Frei Luiz Marim. Frei, então já que a gente chegou nesse ponto, antes de continuar a nossa conversa, eu gostaria de chegar em um momento importante do nosso Sapiens Cast, que é o momento em que nós chamamos de deserto florido. Talvez já até partilhou algumas coisas, mas eu queria de fato que nesse momento nós entrássemos. Por quê? Você que nos acompanha, que está em casa, assistindo o Sapiens Cast, conhecendo Frei Luiz Reinaldo Marim, nós estamos falando hoje de inúmeras coisas de ministério. Nós estamos com o padre, com o Frei Carmelita por aqui, e hoje nós queremos então saber se na vida do padre ou do frei existiu algum momento de deserto e de florescimento. Esse quadro do nosso podcast é o quadro em que nós falamos de momentos difíceis e de florescimento. Por quê? O Instituto Sapiens tem como logo, como marca registrada, a rosa do deserto, que não sobrevive apenas no deserto, mas tem a capacidade de florescer e mudar o ambiente. Então, agora é o momento do deserto florido. Editor, chama a vinheta. No Sapiens Podcast vamos conversar, conhecimento pra compartilhar, experiências temos pra lembrar, princípios pra te guiar. Então, bora lá, Frei Luiz. Teve algum momento de deserto na vida e floresceu? Sim.
Então, ô Clênio, como ali você fez a pergunta e eu acabei emendando uma coisa na outra, e assim, claro, eu penso que quem não teve um deserto não é resistente. Essa é a leitura que eu faço a partir da minha base, de mim mesmo. Às vezes as pessoas a gente encontra como padre, as pessoas reclamando porque estou num sofrimento, porque estou num deserto, porque estou numa secura. O deserto tem vários níveis de deserto, não é? As pessoas fogem do deserto, têm medo do deserto. Eu diria, não tenha medo do deserto. Você só vai ser resistente na sua vida ao desafio que for que te aparecer quando você exatamente passar no deserto. Aliás, Jesus passou no deserto, né? Se até E ele sem passou. comer e sem beber, para dar testemunho que o deserto nos prepara. E ali, Jesus se preparou para combater e vencer o inimigo, o demônio. Então, eu tive sim meus desertos. E meus desertos, o mais forte para mim foi, eu já disse aqui, né? A morte da mãe. Por quê? Porque ceifou-nos a flor mais bela, a rosa mais bonita, mais perfumada, aquela que controlava a família, que guiava, que puxava para cá, para lá, orientava. Olha, se mãe não estiver no céu, eu sempre brinco assim, às vezes nas minhas homilias, Deus precisa criar outra coisa pior do que o inferno para mim. Porque ela era muito melhor do que eu sou. E com a perca da mãe, nós tivemos uma grande vitória que nós tivemos, que nós não perdemos ninguém da família. Né? Então, meus irmãos, até hoje, todos eles vivos, não é? 4 morreram de pequeno, esqueci de falar. Isso foi uma dor muito grande. Mas os 9 vivos, todos eles estão vivos até hoje. Do segundo casamento de papai, ele teve mais um casal, a Bruna e o Rafael, né? E, então, todos eles, ninguém se perdeu. Todos eles se casaram, 3 estão solteiros, 2 estão viúvos, mas os que se casaram tocaram a vida, estão no seu servicinho, todo mundo gente pobre, mas trabalhadora, honesta. Mas a perca da mãe, assim, eu vi o pai murchar dentro de casa, sabe? O pai murchou, assim. E eu era o filho mais velho dentro de casa, então precisava ajudar, mas não poderia tirar a autoridade do pai. Então, essa sabedoria o Espírito me deu, porque tudo eu devolvia para o pai. Pai, como o senhor acha que deve fazer? Então, ali foi um sacrifício muito, muito, muito grande mesmo. Pergunta difícil, tá? O senhor se arrepende de esperar 12 anos para conseguir realizar seu sonho em prol da sua família? Sim e não. Por quê? Sim, porque eu gostaria de ter chegado mais cedo. Era uma realização pessoal, não é? E certamente isso teria me feito um bem, teria feito um bem para a igreja. Só que não, por quê? Porque eu entendo que ali Deus já me preparou para a missão. Você me conhece. Eu sou uma pessoa muito simples, comum, mas eu amo o que eu faço. E eu dou a vida pelo que eu faço, não é? Então, assim, a vida religiosa foi o grande presente que Deus me deu. E eu cheguei a pensar uma vez, Clênio, assim, sabe? Será que a mamãe precisou morrer para mim poder ser padre? Porque antes eu queria ir e não dava. E talvez se ela tivesse ficado ali, pode ser que eu tivesse tomado um outro rumo, eu não sei. Eu cheguei a pensar isso, mas depois voltei. Não, Deus me preparou naqueles 12 anos, não é? Tanto que hoje eu preciso cuidar muito para dentro da minha família não ser o pai. Eles me têm muito como referência. Quando eu vou lá para a casinha do pai, já falecido também, todo mundo vem ali, a gente prepara uma galinhada, enfim. Mas a grande dor, para pontuar, foi a morte da mãe, não é? E depois, claro, sair de casa para vir para o seminário é sempre uma outra dor. Por quê? Porque você tem que deixar as pessoas que você mais ama. Até porque o senhor é bem conectado com a família. Eu né? sou muito conectado com a minha família, graças a Deus. Mas assim, floriu muito. Por quê? Primeira vitória para mim de alcançar a vocação que eu sempre sonhei e eu estou aqui, não é? E segundo, de ver todos meus irmãos bem-sucedidos, simples, mas assim, a sua casinha, o seu trabalhozinho, os seus filhos. Quando eu vou lá, é sempre muito festa. Por quê? Porque a gente se encontra para matar a saudade. Agora mesmo estão me cobrando. Você vem para o aniversário, não vem? E eu não vou conseguir ir, né? Mas floriu. Na minha vida floriu muito. E digo mais, eu tenho lá em casa flor do deserto. O senhor também gosta de Da jardim, flor do de flores, de animais. Tem os passarinhos por lá também, né? Tenho. E tenho 3 periquitos machos. Se alguém quiser ganhar, só falar com o Frei lá, tá bom? Por quê? Porque eu tenho 4 machinhos, né? Então basta um casal para produzir os outros. Mas eu tenho uns periquitos que eu ganhei.
E também tem um canário que canta ali, alegra a vida da gente. Depois eu descobri, num momento árido da vida, que aí eu prefiro não falar, não é? Que os passarinhos se tornam uma terapia pra gente. E, de fato, os passarinhos me ajudaram. E hoje ainda tá ali, né? E é muito positivo. Levantar de manhã, escutar os bichinhos cantando e tal. Agora eles estão com a gaiolinha toda encapotada. Porque nesse frio, ontem, né? Revesti tudo, cobri a gaiolinha deles, etc. Então, eu trabalho os passarinhos, eu gosto. Meu irmão é criador de passarinho, né? Talvez venha um pouco dessa origem dele gostar. Ele cria o mesmo passarinho para venda. Não é? Mas eu tenho eles como hobby ali. E rosa do deserto, o senhor também tem por ali. A rosa do deserto, aí é uma outra coisa que não dá para falar aqui, porque é uma mística, né? Uma mística minha de uma profecia que não dá para falar num devido momento, tal. E aí, né? Eu trouxe 5 rosas do deserto quando elas eram pequenininhas assim, naquele potinho menorzinho, as mudinhas, né? E eu trouxe daqui de Maringá para Curitiba, de Curitiba para Paranavaí, de Paranavaí trouxe para cá. E elas estão todas floridas já assim. Agora não, nesse momento, né? Desse tamanho assim. E quando eu olho para elas, eu lembro assim, tem que ser resistente, né? Tem que ser resistente. Isso na vida a todo momento, né? Muito bem, Frei Luiz. Ei, é uma honra te ter por aqui. A hora vai adiantada, mas eu quero trazer Frei Luiz, além de youtuber, né? Com um canal que bomba. Frei Luiz também é músico, né? Gravou alguns discos. Faz tempo que eu não vejo Frei Luiz com um EP músicas novas. Como é que tá essa vida de músico, Frei Luiz? Pois é, ô Clênio. É que também já não tenho mais. Esses dias eu quase passei vergonha, né? Porque liguei para um certo lugar, Maringá, no Paraná, né? E Projardi, se não me engano. Ele falou, olha, Frei, nós ainda fazemos, mas hoje não se faz mais o CD, né? Não reproduz mais, né? Eu falei, sim, mas eu quero produzir para lembrança. Guardar, você vai ganhar o teu. Amigos, eu estou fazendo algumas peças só para partilhar para amigos de verdade. E o teu, você vai receber na tua casa. Então, eu tenho meus últimos 2 álbuns, né? Eu tenho alguns álbuns. E da onde vem a música? Não sei. Mamãe conta que a família dela era música. Tem uma música para ela, né? Que você escreveu. Tem uma música para minha mãe e tem uma música para o meu pai, né? Eu consegui fazer. E assim, surgiu do nada, de cantarolas, tal. Mamãe disse que da família dela os irmãos cantavam, tinha uma banda e tal. Eu lembro de mamãe, quando passava a Folia de Reis, cantava nas casas, deixava instrumentos sempre ali em casa, e como nós não tínhamos instrumento, quando a Folia de Reis largava ali, ela pegava o violão, arpejava e cantava Coxa de Retalho, Beijinho Doce, e isso marcou muito para mim. Eu não aprendi um instrumento, violão, eu sei algumas notas para compor. Mas aí eu comecei a compor algumas músicas. Um certo dia, Beto, né, meu grande amigo Beto, o Tiago Batata, lá de Paranavaí, os produtores, né, comigo, ele viu e falou, Frei, vamos fazer um teste aqui? E eu fiz um teste de uma música. O senhor tem mais? Aí eu peguei e apresentei 3 músicas para ele. Ele falou, mas são músicas autorais? Eu falei, sim. Então, começamos dali a gravar. O primeiro CD que a gente gravou foi o CD Presença lá em 2011, né? Que não sai do carro dos meus pais, tá? Toda vez que eu vou para Presidente Venceslau, então, vou ter que mandar um presente a mais para Venceslau, pai. Pai e mãe. O pai ainda tem o golzinho dele lá, que ainda tem um toca-CD no carro. E aí ele divide esse toca-CD contigo e com o Padre Alessandro Campos, tá? Então, é hora um CD, hora outro. Quando eu chego no interior de São Paulo e vou visitar meus pais, quando não ligo o carro e ligo o rádio, está tocando Frei Luiz, está tocando Padre Alessandro Campos. Meu abraço pro senhor, para sua esposa, aquele docinho de amendoim gostoso que só a senhora sabe fazer. O dia que eu puder, eu vou lá levar o CD para vocês e trazer um docinho de amendoim, tá bom? Então tá lançando, tá preparando. Então, aí, novo. Clênio, depois a gente gravou. Bom, hoje eu tenho 5 CDs lançados, né? Um de mantra, 20 mantras, refrões orantes, por causa do mosteiro, que ajuda a rezar as missas. E o restante eu gravo assim, o que Deus me dá, eu digo, eu não sou um escritor, um compositor, Deus me dá pronto, a melodia e a letra junto. E aí, eu tenho 5 CDs lançados e estão 2 para serem lançados
agora. Estou acabando de produzir ali a capa, etc. Mas lá nas plataformas digitais já foram colocados. Não sei se Spotify, e eu não sei mais o que ali. Eles fazem isso para mim. E assim por essas diante. coisas aí. E, então tem um menino que me acompanha para mim. O Igor. Um abraço, Igor. Obrigado pelo seu trabalho aqui gratuitamente junto com o Frei. E ele acompanha. Então, esses CDs estão entrando todos ali naquela plataforma e daqui um pouco vai estar distribuído lá, né? Um pouco sertanejo raiz, música religiosa, música mensagem. Eu tenho um sertanejão raiz que está vindo agora. E aí as pessoas falam, mas Frei, o senhor está cantando lá apaixonadão e tal. Não é. Não quer dizer que eu não sou apaixonado, né? Eu sou apaixonado pelo que eu faço, eu amo as crianças, né, etc. Mas ali tem o recorte de 10 casais que eu acompanhei. São 11 músicas, só uma que é fora, que é uma música de viola, né? E os outros 10 são 10 casais que eu acompanhei. E 10 casais que 9 se reconstruíram. Caraca. E um se separou. E aí, então, eu escrevi essas 10 músicas chonada, e a mais chonada é o que separou, né? Chama-se Ela Chegou, né? E aí, Ela Chegou, ele sonha, assim, com a mulher voltando, mas a mulher não voltou. Não voltou. Ele ficou, no final da música eu revelo, saudade. Caraca. A saudade chegou, né? Olha só, e essas músicas ainda não estão presentes nas mídias? Estão na plataforma. Já estão na plataforma. Para ser lançada conforme o YouTube vai acolhendo, acho que porque tem todo um processo de aprovação e tal, né? Agora, anteontem, o Igor me disse, Frei, o CD em Deus já foi lançado. Eu tenho hoje o CD Sabiá, que é um sertanejo misturado ali, e depois o CD em Deus, que é mais religioso, que alcançou também, já entrou para a plataforma. Muito bem. Você que está nos acompanhando, aqui na descrição desse vídeo, já aproveita, curta, compartilha, siga o nosso canal por aí. Siga também o canal do Frei Luiz Marim, canal Frei Luiz Marim. E aqui embaixo na descrição do vídeo, todos os arrobas possíveis e imagináveis você vai encontrar aí do nosso bate-papo e do Frei Luiz. Frei, estamos chegando em um outro momento, que é o momento Citolab, um momento delicinha do nosso programa. Citolab. Eu quero aproveitar e mandar um grande abraço, doutora Júlia, doutor Cleito, proprietários do Citolab de Navegantes. Costumeiramente, no momento Citolab, nós abrimos e retiramos uma pergunta para ser respondida, mas hoje eu não quero fazer isso, vamos fazer uma ação diferente. Momento Citolab, quero fazer uma pergunta. Estamos aqui com um padre, com um frei carmelita. Então, Frei, seguinte... Padre precisa de médico ou quando fica doente só rezando passa? A Citolab deve saber bem disso, porque eu já estive lá. Que beleza! Eu já estive lá na Citolab. Talvez eles nem se lembrem, porque são muitas pessoas que passam a buscar a saúde ali. Mas eu já estive lá. Claro que fica doente, né? Fica muito doente se não se cuidar, principalmente doente da cabeça, né? A doença que mais pega hoje os padres é a mente. Caraca. Você sabe disso. Por quê? Porque você mexe sempre com muitos problemas das pessoas, né? Conflitos, dores, traumas, etc. E aí as pessoas pensam que o padre também tem uma resposta mágica, e não tem resposta mágica. Então, quando me procuram, olha, se o problema é espiritual, então eu posso acompanhar desse jeito ou desse, eu procuro outro padre, etc. O problema é psicológico, então vai procurar um psicólogo, vai procurar um psiquiatra. O problema é de saúde, então vai procurar um médico X, né, etc. Vai procurar Citolab. Muito bem. Então, se você é de Navegantes, é aqui da nossa região, Citolab na cabeça. Faça como o Frei Luiz Reinaldo Marim. Citolab é laboratório, é clínica médica e nesse momento o friozinho chegou, também vacinação. Se você ainda não se imunizou, procure o Citolab de Navegantes e siga nas redes sociais, @CitolabSC, cuidando sempre de toda a sua saúde. Frei, estamos indo de fato para o último bloco aí do nosso programa. É uma honra te ter por aqui. Então é uma conversa boa, fluida, tranquilo, mas eu quero voltar ainda a falar um pouquinho mais do canal no YouTube. O senhor também faz novenas nos canais, quaresma. Como é que é esse... De onde surgem as ideias para
as ações que o senhor faz no YouTube para além do Terço da Misericórdia, do Ângelus e da liturgia diária. Então, ô Clênio, também queria lembrar aqui, né? Porque quando você me chamou para vir para cá, ou né, me fez o convite, eu fiquei muito feliz, confesso que estava esperando. Então, assim, pensei, o que eu vou contribuir em um programa que fala especificamente de empreendimento? Até falei para você, o que eu vou fazer lá? Eu não sou um empreendedor, não é? Mas depois eu comecei, assim, a olhar quais são as ações de alguém que é empreendedor. E eu penso, leigamente, né, porque eu não conheço muito pouco desse campo, olhando assim para o que eu fiz, talvez sem saber, sem planejar. Que é preciso, então, você primeiro ter uma ideia fixa que você vai fazer, não é? Depois, cálculos de como fazer, o lugar em que fazer, depois as concorrências, depois a procura, etc. e tal. Então, o canal, o que me ajudou a buscar esse canal e trabalhar, a primeira questão era mesmo e é até hoje evangelizar. Mas depois comecei a olhar que a melhor proposta eu tinha nas mãos, o evangelho. Segundo, essa proposta já estava dinamizada pela liturgia diária com toda a igreja. Pronto. Então, ali foi que me deu esse... vamos trabalhar e vamos vir por aqui, né? Agora, a ideia das novenas, da quaresma, etc., dos momentos específicos da igreja, muitos outros padres trabalham também e eu louvo e bendigo a Deus em um quesito a pandemia. A nossa Igreja Católica descruzou os braços, porque antes ela não fazia nada, era raro alguém que fazia alguma coisa. Mas com a pandemia, os padraiadas começaram a se mexer e hoje a gente tem muito trabalho, muito bom, poderia pontuar aqui, não é, em todas as mídias por aí. E para mim é muito a procura, porque as pessoas procuram as novenas. Você vê ali na Igreja do Coração, né, São Domingos, Gusmão, Nossa Senhora do Carmo, que as pessoas procuram a novena, que as pessoas querem o passeio do Santíssimo. E a gente não pode se omitir de oferecer também, se bem que a novena não é o melhor caminho, ou seja, não é o top. O top é a palavra de Deus, o top é a Eucaristia, é a Santa Missa, porque Jesus se dá em corpo, alma, divindade, etc. Mas a gente faz porque as pessoas procuram. Então, para ajudar as pessoas. E depois, o que é bonito é, no término, eu sempre pergunto no último dia, deixa aqui para você como foi essa novena. E aí tem, assim, muitos agradecimentos. Frei, muito obrigado pela novena. Obrigada por senhor fazer isso, fazer aquilo, falar aquilo. Me ajudou muito. Então, as pessoas dão feedback de que ajuda. Se ajuda, é obrigação do padre, sobretudo no campo religioso, despender e fazer alguma coisa, não é? Agora, eu estou me segurando um pouquinho, porque já estou com 3 vídeos todo dia. Se eu for fazer mais um, vai virar 4. Daqui um pouquinho, eu vou trabalhar com muitas coisas e as pessoas não vão ter nem muito tempo para acompanhar, porque não sou só eu no mercado. Se fosse, eu ia virar à noite. Né? E tem muita gente fazendo melhor que eu certos assuntos aí. Mas o senhor tem um público muito fiel. E para mim foi muito nítido, porque quem nos acompanha sabe que além do Sapiens Cast, nós temos a Sapiens Flix, com estudo bíblico. Sim. E por um período o senhor fez, inclusive, muito obrigado, propaganda lá para Sapiens Flix, né? Para o estudo bíblico. E nós vimos que algumas pessoas que vieram, que nos procuraram em relação a isso, tem um carinho enorme pelo trabalho de evangelização que o senhor faz. Inclusive, aí a gente acaba tendo contato pelo WhatsApp com eles por causa disso. Meu Deus, o Frei Luiz é de Navegantes, é de Santa Catarina, eu acompanho de tanto... Mas pensa, Frei, cada vídeo que o senhor posta, hoje na tua plataforma, só dentro do YouTube, são mais de 210 mil pessoas que têm o acesso, além de todo o público, né? Mas de pessoas que o seguem em relação a isso e de um público muito fiel, porque a visualização dos teus vídeos também é uma alta visualização. Então, a primeira coisa assim, que nós nunca gastamos nenhum centavo em divulgação. Então, ela vem devagarinho. Exatamente. Eu não posso deixar de agradecer o Tiago e Fernanda. Muito obrigado, Tiago e Fernanda. Eu não posso deixar de agradecer o João, né? O parceiro aqui. O parceiraço, João, tá? Um grande abraço, João, Tiago e Fernanda. Muito obrigado pela parceria. O Igor, que me ajuda, o Beto, o Tiago. Enfim, muita gente me ajudando. Agora, sim, a gente nunca gastou nenhum centavo para isso acontecer.
Nós temos ali 210 mil inscritos. Acho que 211 já. Caraca. Então. Eu vi hoje cedo, já curiosaço, pra... Agora, nós nunca fizemos nenhuma divulgação, não é? Eu ouso dizer assim, estão lá 200 e tantos, né? Mas assim, o que eu tenho fiel comigo todo dia são em torno de 50 mil. Que é gente pra caramba. Por quê? Porque 50 mil é o número de visualizações que a gente tem diário. Em torno disso, né? 50 mil visualizações entre tudo que a gente coloca. Porque a gente coloca 1 minuto de oração no Instagram, coloca 1 minuto de oração também no YouTube e no TikTok. TikTok tá difícil, porque ali parece que a palavra de Deus não tem muito espaço. Mas devagarinho, água mole em pedra dura, tanto bate e a gente tá batendo. E com esses 3 vídeos, né? A liturgia, o terço e a hora do Ângelo, nós temos em torno assim de... Eu pedi pro Tiago, soma para mim, dá uma olhada. Ela falou, Frei, 48, 50 mil. Caraca. Aí esses dias ele me falou um dado que eu não sei fazer, eu não fui olhar, falou, Frei, o senhor tem mais de 42 milhões de visualização hoje. Mas também já fazem 8 anos para nós. Né? Quantos anos? E eu admiro isso, Frei, porque assim, é um trabalho extremamente silencioso, né? Eu tive a oportunidade de ficar 17 anos na vida religiosa e a gente sabe dos bastidores da vida religiosa, de como também para a ordem esse trabalho é silencioso, né? É um trabalho quase que de luta pessoal para fazer o canal existir, por acreditar no projeto e por ver hoje o projeto também rentabilizando. Sim. E não só economicamente, mas tendo a possibilidade, se a gente pensar, talvez se juntar todas as paróquias dos freis carmelitas, do Comissariado Geral dos Carmelitas do Paraná, né? Presente, Paraná, Santa Catarina, Rondônia, não tem um público que o senhor tem no YouTube. Então, o Clênio, não sei muito o que fazer, porque eu não sou assim de impor nada. Para mim, assim, é sempre no que Deus dá, devagar e pronto, né? Mas, para mim, um grande sonho para mim nessa área é exatamente... E a gente tem uma plataforma muito específica e muito boa, eu posso dizer aqui, para ser explorada. Conversava com o João, ele disse, Frei, o ideal é que o senhor faça um blog. Para alojar essas coisas. E ali, como tantos outros padres aí já estão fazendo, a gente fazer do Carmelo. Por isso que uma Frei comunidade Luiz, aí do Carmelo. o Frei Luiz é aquele que está hoje na produção. Mas o canal não é meu, é do Carmelo. Não me pertence. Então, eu sonho que o Carmelo pudesse um dia enxergar isso. Eu já falei em assembleia, mas parece que a gente está um pouco adormecido. Nós temos hoje doutores em várias áreas, nós temos pessoas muito capacitadas em Bíblia, em psicologia, em espiritualidade, que escrevem, mas cada um escreve na sua caixinha. Então, por que não unir isso no mesmo e único lugar, esse canal? Não é? Mas, não sei, nós temos muitas pessoas capacitadas à nossa volta, que se a gente começar um trabalho desse, você... Se tivesse uma plataforma nossa lá e dissesse, Clênio, eu abro um espaço para você contribuir conosco, tenho certeza aqui publicamente que você ia dizer, no que é a minha área eu vou contribuir, né? E poderia, por exemplo, o campo canônico, né? Que você estudou e que poucos sabem e que nós no Carmelo não temos nenhum especialista. Enfim, mas eu não sei, o Carmelo vai devagarinho, vamos ver o dia que eu morrer, isso acaba, ou então alguém toma... Ou floresce, né? Ou floresce. Ou floresce. Tá bom, eu nem vou precisar estar aí para isso. Muito bem, Frei Luiz, né? É assim, uma alegria muito grande te ter aqui no Sapienscast. Por que eu digo isso? Porque o que eu queria, de fato, era ter a possibilidade de honrá-lo em relação ao trabalho que o senhor faz nas redes sociais e toda a história que o senhor tem ao longo da vida. São quase 25 anos de padre. E vamos falar dessa barba 33 branca. de vida religiosa. Quantos anos o Frei Luiz tem? Pois é, eu vou fazer, se você quiser mandar um presente, brincadeira. Eu tô com 65 e vou para 66 o mês que vem. Tá? 66 o mês que vem. Não diria isso de jeito nenhum. A barba tá branca, dá uma olhada. A barba tá branca, mas... E a barriga cresceu. Não, isso não acontece por aqui. Frei, mas de verdade, uma honra, tá? Mas queria, de todo o coração, eu sei que... Tem até plaquinha do YouTube, né? Mas eu... Tem uma plaquinha. Tem. Sabe que eu nem... O pessoal, plaquinha, não sei de quanto...
Eu acho que chegou nos primeiros 100 mil... Primeiros 100 mil. Nos primeiros 100 mil recebeu a placa ali do YouTube. Eu mas... recebi uma dos 25. Mas de madeira. de uma pessoa que acompanha a gente no YouTube. Mandou uma plaquinha de madeira, 25 mil. Olha que legal. Mas assim, queria de fato honrá-lo, porque a gente até veio conversando, né? A ideia do Sapiens Cast é falar de espiritualidade e empreendedorismo. Sim. E quando nós falamos isso no campo da fé, é notório. As expressões religiosas, as expressões de espiritualidade presente em vários meios. Eu gosto sempre de dizer que evangelizar dentro da igreja é fácil pra caramba. Difícil é procurar novos areópagos. E assim, sim, de verdade, é uma honra te ter aqui. Enquanto o senhor vai pensando aí numa mensagem final à galera, eu ainda tenho uma única pergunta. O que o senhor pensa? Talvez tem seminaristas ou pessoas que gostariam de falar sobre Deus na internet. O senhor tem uma dica para essa galera? Clênio, uma dica sempre tem que ter, né? Por quê? Eu diria assim, sobretudo tem um pessoal muito bom, com muita capacidade, sabedoria para fazer, não vai penar como a gente, sabe mexer nesses meios. Então, diria para você jovem, não só para quem quer ser seminarista, não, mas você jovem, cristão, sobretudo, de um modo geral, especificamente da nossa Igreja Católica. Coloca seus dons a serviço. Dom que Deus dá, se a gente não exercita, ele morre. Então, não tenha medo de evangelizar. Leva de você a melhor proposta e põe no seu peito o maior e melhor outdoor. Aqui, qualquer símbolo que leve à fé cristã. Muito bem, Frei Luiz. Vai pensando numa mensagem final, porque agora eu quero falar com você que está em casa. Primeiro, muito obrigado pela oportunidade que nós tivemos de hoje ter você aqui acompanhando esse programa. E hoje nós estivemos com Frei Luiz Marim. Frei Luiz Marim, uma figura, músico, padre, religioso e, além disso, youtuber com um canal de mais de 200 mil inscritos. Nós falamos hoje sobre superação, resiliência. Falamos sobre o caminho que ele fez na vida para chegar ao sacerdócio. Aos 19 anos passou pelo grande deserto, que foi a perca da sua mãe, e por 12 anos ajudou a cuidar da sua família até entrar na vida religiosa no seminário e este próximo ano se tornando 25 anos de padre. Então, olha só, minha gente, quanta coisa nós tivemos hoje, ter a consciência de que o chamado na vida dele, ali por volta dos 8 anos e meio, ele teve esse despertar, mas foi guardando no coração para poder verdadeiramente servir a Deus no momento certo. Então hoje estivemos aqui com o Frei Luiz Marim. Frei, uma honra te ter por aqui. Muito obrigado por ter vindo conosco e queria te pedir então, olhando aí para a galera que está em casa, deixa uma mensagem aí para quem nos acompanhou. Antes da mensagem, então, queria primeiro também agradecer, Clênio, porque estar aqui é muito importante. Primeiro do seu trabalho, né, Sapiens, depois do grande professor que você é, e você pode estar oferecendo isso para as pessoas lá em casa. Aproveite, sugue esse cara. Não é elogio, não. Ele morou comigo e eu conheço. Então, sugue esse cara aqui. Depois, queria agradecer muito a Evelyn, queria agradecer muito o Davi, que estão aqui nos bastidores. Queria agradecer o estúdio, um baita de um estúdio muito bacana. Unimídia é fera. Unimídia é fera. Eu também tive a oportunidade de trabalhar aqui, mas assim, no momento não é possível para mim, não fecha a possibilidade de trabalho, mas é um grande trabalho realizado aqui, você confira. Queria também deixar um agradecimento todos aqueles que me ajudam, não é? Desenvolver esse trabalho. Um grande abraço para a Sui. Sui está mandando muito bem no seu profissionalismo, muito lindo, muito eficaz, muito competente. Continue. E para você que me acompanha lá no YouTube, continue acompanhando, né? Continue aproveitando da palavra de Deus. O nosso intuito é só esse, levar a palavra de Deus. E é você que faz a diferença quando curte, quando comenta, quando compartilha. Então, compartilhe aqui esse nosso podcast aqui para mais pessoas, né? Faça, através do meu canal, outras pessoas conhecer esse camarada aqui, Clênio, que eu tenho o maior carinho, meu amigo, acima de tudo, meu irmão também, porque nós moramos juntos vários anos na ordem. Obrigado, Deus. E se eu posso dizer que o Senhor abençoe, proteja e guarde você lá em casa, a sua família, defenda de todos os males e perigos. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo.
Amém. Muito obrigado, Frei Luiz, e com essa bênção, gratidão de verdade por estar aqui com a gente hoje. Você que ficou em casa, muito obrigado. Não se esqueça que dessa conversa aqui, talvez a palavra mais forte seja resiliência. Tenha coragem, tá? E não se esqueça, talvez uma grande ideia que tá na sua cabeça pode florescer. Beijo no coração, até semana que vem. Tchau, tchau, valeu! Sapiens Podcast é o lugar onde a sabedoria vem brilhar. O mundo vamos transformar. Juntos podemos sonhar. No Sapiens Podcast vamos conversar. Conhecimento pra compartilhar. Experiências temos pra lembrar. Princípios pra te guiar. Valores que vêm do coração. Histórias de todos os irmãos. Cada voz uma lição na nossa grande conexão. Sapiens Podcast é o lugar onde a sabedoria vem brilhar. O mundo vamos transformar. Juntos podemos sonhar. Das mentes brilhantes histórias vêm, mudam o mundo bem mais além. O saber está nas ondas do ar. Sintonize pra escutar. Princípios antigos, futuro a traçar. Valores que nos fazem lutar. Cada episódio um novo olhar pra te fazer repensar. Sapiens Podcast é o lugar onde a sabedoria vem brilhar. O mundo vamos transformar. Juntos podemos sonhar.